Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchigliani e eu só fui entender concorrência quando eu estudei álgebra de processo, CSP e PyCalculus. Olá pessoal, aqui é o Wagner Crivellini e de block lock e deadlock eu só entendo quando é com a minha conta bancária, né? Olá pessoal, tudo bom com todo mundo aí? Concorrência de dados? Nada disso é importante. O mais importante é ser melhor que a concorrência. Olá pessoal, aqui é o Felipe e concorrência no banco de dados me faz lembrar a briga por um lugar sentado no metrô em plena sexta-feira depois do expediente. Wagner, nesse episódio vamos falar sobre concorrência de dados. Esse é um daqueles assuntos mais técnicos que a gente já estava para falar há um bom tempo. Exatamente, cara. Temos falado igualmente de assuntos técnicos e assuntos de carreira e agora voltamos para o nosso querido assunto técnico de novo com dois grandes convidados aqui. Temos o Ricardo Rezende e o Felipe de Assis. Ricardo, você já é da casa, já participou de algumas vezes aqui com a gente. Está empolgado em participar? Falar sobre concorrência de dados? Participei aqui só de uma vezinha ou outra, né? Já sou da casa já mesmo. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez aqui com vocês aqui no Database Cast. É um programa muito especial e muito importante para toda a comunidade de banco de dados. Tamo aí. E você, Felipe, está um pouco nervoso em participar pela primeira vez ou acho que vai tirar de letra? Cara, tô um pouco nervoso sim. Não é sempre que a gente tá muito bem acompanhado, né? Vamos tentar contribuir da melhor forma. Felipe é sempre muito modesto, né, e mentiroso, mas ele dá conta do recado. Fique tranquilo, aqui a conversa é super sossegada. Então vamos falar sobre concorrência de dados logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Interatividade com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao episódio 96, que a gente falou sobre a aposentadoria. Mas antes, o nosso longo inverno, nosso período sabático. Eita, cara, tava precisando, não? Nós desde 2010 no ar, chegava uma hora que precisava dar uma descansadinha, né? Afinal de contas, esse trabalho é voluntário, né? A gente não ganha por nada. É muito divertido, aprendemos pra cacete, né? Acho que a gente aprende tanto quanto quem ouve a gente. Mas chega uma hora que precisa dar umas mexidas. E eu acho que veio num bom momento. Pois é, Wagner. O último episódio que a gente gravou em 5 de abril de 2021. E nós estamos agora gravando essa leitura de e-mails em julho de 2022. Então teve um bom tempinho aí. Vários motivos levaram a esse atraso. Em particular o nascimento do meu filho e outros compromissos da vida. Mas vamos seguir adiante, né? O Database Cast vai continuar, talvez não na periodicidade que a gente gosta, mas vamos tentar manter ele. Foi bem interessante, né? Porque a gente acabou explorando outras possibilidades, tínhamos outras gravações também, mas vamos continuar retomando aqui, pegando o feedback do episódio 96. O que você trouxe aí pra gente de retorno, Wagner? Não, eu queria fazer um comentário. Para quem achou que o programa sobre aposentadoria era um indício da nossa aposentadoria, lamento dizer que estavam enganados. Foi só um ano sabático. Estamos de volta. Queria que fosse aposentadoria, né? Mas aposentadoria não remunerada não conta, né? Então a gente continua na banda. Mas foi um ano legal, cara. Final de pandemia, as coisas começando a voltar no lugar, tudo muito mais tranquilo, né? Lamentavelmente vamos ter um ano ainda de eleições para chatear um pouquinho mais, mas está tudo bem, as coisas voltando aos devidos lugares. Pois é. Vamos aos poucos aí tentando encaixar o Database Cast na nossa nova rotina. Vamos lá então para o feedback do episódio 96? Vamos embora. Tivemos alguns comentários, né, no último programa sobre aposentadoria. Tivemos a participação de dois antigos colegas que eu tive na IBM, o Marco Poma e o Paulo Pastore.
Muita gente se pronunciou, mas comentário mesmo, nós recebemos 3 aqui no site. O Marcelo parabenizando aí, comentando um excelente episódio, como sempre. Pensei que era o único que mora na roça e que queria criar galinha quando aposentasse. Acho que esse é um anseio de todo mundo que mora em cidade grande, quer voltar pro interior e descansar um pouco, né? Baixar o ritmo quando se aposenta. Você não está sozinho não, Marcelo. É isso aí. Ou o litoral. O litoral também é muito desejado por quem quer se aposentar. Rapaz, isso é um sonho de consumo, viu? Bem, o Fábio falou as coisas que podemos observar é que existem outros que pensam como a gente. Verdade, cara, é sempre assim, né? A gente acha, pô, eu tenho esse ou aquele defeito, quero fazer tal e tal coisa, ele quer estar isolado do mundo. Não tá não, né, cara? Estamos nessa mesma pegada. Ele comentava que na época do post aqui ele já estava usando a caneca que ele tinha comprado, esperando a pandemia acabar para levá-la para o escritório. Nessas alturas ele já está no escritório, hein? E o Hector Cardoso comentou que ele adorou o podcast da gente, né? Bem que vocês poderiam ir ao Hipster Stack fazer um episódio com eles. É um outro podcast também que foca em tecnologia, só que uma outra pegada, né? Aqui a gente está mais focando em desenvolvimento, banco de dados, mas assim, estamos abertos a convites, Wagner. Se convidarem a gente vai. E para concluir aqui, eu tenho a mensagem da Mariana Natália, que ela deixou no YouTube, que estava conhecendo o nosso podcast na época. Muito interessante o canal. Obrigado, Mariana. Espero que você volte a ouvir a gente. Pois é, reconhecimento é importante e alimenta a gente aqui para continuar o trabalho. Obrigado. Novos ouvintes são sempre bem-vindos, independente aí da plataforma que o episódio for publicado. Na parte de e-mails, Wagner, recebemos alguns e-mails aqui, eu destaquei o do Cláudio Huskel. Ele escreveu o seguinte: Mauro e Wagner, sempre aprendo muito com o Database Cast, só sinto falta de novos episódios. Espero que consigam manter esse projeto diferenciado no ar por bastante tempo ainda. Sobre o episódio 95, tratando sobre o trabalho do DBA em lidar com queries lentas, foi citado que o uso de Story Procedures seria uma boa alternativa, já que são pré-compiladas. Ao estudar uma solução moderna de banco de dados de alta escalabilidade, no caso CockroachDB, fortemente inspirado no Postgres, verifiquei que as Story Procedures não são disponíveis. Fiquei surpreso, quase estava desistindo de considerar esse banco como solução, mas parei-me como artigo. Aí ele coloca lá um artigo no Medium, né, que é a plataforma que foi publicado esse artigo. Ele fala que mesmo escrito em 2007, ele defende que os Story Procedures em aplicações modernas, baseadas em microserviços e, portanto, desenhadas para suportar a alta escalabilidade, não tem sentido. Deixo aí como sugestão um episódio específico sobre alta escalabilidade e assuntos correlacionados, assim como uma cutucada para discussões específicas sobre as tais Story Procedures. Um abraço, Cláudio Ruska. Bom, Cláudio, você teve aí um e-mail um pouco longo falando sobre um assunto que ele é meio polêmico, sempre vem e vai, especialmente quando a gente começa a falar em arquiteturas novas, né? Você falou aí microserviços. E assim, eu acredito que a Story Procedures ainda tem o seu espaço, talvez não necessariamente no tipo de aplicações que são mainstream hoje, ou nas arquiteturas mais modernas, ou nos frameworks, mas ainda existe bastante espaço para Story Procedures em projetos muito focados em aspectos centralizados ali no banco de dados. Quando você tem esse tipo de características, as Story Procedures são bem interessantes. Só que, infelizmente, esse não é um projeto mais mainstream, né? Hoje em dia o pessoal fala muito em aplicação web, app, escalabilidade, novas tecnologias nos frameworks. Esse acaba sendo o mais comum de se a gente se deparar, pelo fato disso ter a maior quantidade de usuários e ser fácil de criar, etc. Mas existem outros cenários que também valem a pena. Então, essa é a minha opinião em relação a isso. Não sei, se quer complementar alguma coisa, Wagner? Eu gostaria de dizer o seguinte, cara. Existem nichos em que Story Procedure continua existindo e vai continuar por um bom tempo. Eu cito, por exemplo, o caso de ferramentas da nuvem, né? Eu conheço o Microsoft, afinal de contas é o mercado que eu trabalho há tantos anos. Os produtos da nuvem da Microsoft, o Azure SQL, qualquer versão que você queira, tem Story Procedure, ele é transacional, então ele tem Story Procedure. O Azure Synapse, que é analítico, ele oferece Story Procedure. E até mesmo o Azure Cosmos DB, que é uma ferramenta NoSQL, que você tem opção de trabalhar com vários modelos, né, vários engines ali por trás, que a gente chama de APIs, também oferece Story Procedure. Entendo que existe gente que fala que Story Procedure está errado, que não devia usar mais, que é muito monolítico.
Essa questão, cara, é relativa. Eu até consigo visualizar o uso de Store Procedures por bastante tempo por uma série de razões, até por essa que você falou, de ser pré-compilado, portanto, bastante rápido. É mais uma questão de filosofia de desenvolvimento de software. Tem gente que não gosta de botar Store Procedure para funcionar porque não sabe fazer ela direito. É mais confortável com outras coisas. Eu que estou numa transição aí de carreira, estou indo mais para a parte de engenharia de dados do que administração já há um bom tempo. Eu também apanho pra cacete com coisa que eu não conheço. Tem que usar Python? Meu Deus, às vezes você vai falar, puta, como é que faz essa coisinha idiota do Python? Preciso conferir, porque é um negócio que não fico tão confortável como se eu fosse escrever alguma coisa em SQL. Mas, volto a dizer, é uma questão de filosofia. Fica muito ao gosto do arquiteto dessa aplicação. Então tá aí. Aí a opinião do Wagner sobre esse assunto. Seguindo adiante, vamos falar um pouco sobre o feedback que a gente teve no Twitter, né? Desde o último episódio que a gente publicou, tivemos algumas menções, destacando aí o Twitter do @modernodev, que é um Twitter que fala bastante sobre desenvolvimento adequado à realidade do Brasil. Fez uma menção aí pra gente, obrigado. Também teve um outro Twitter do nosso DatabaseCast, falando sobre a caneca comemorativa dos 100 episódios do DatabaseCast. Tem lá uma fotinha quem quiser adquirir. E aí o Marcos Cavalcante, o Wesley Viana também já falaram que querem. O Davi também falou que tem algumas e deixou de usar, porque senão tinha medo de rachar, não quebrar, vai atrás de próxima. Obrigado a todos aí que nos ajudaram comprando a caneca. Tivemos também uma menção interessante, uma conversa, na verdade, várias mensagens de Twitters aí sobre esse assunto do Wellington Rodrigues, falando sobre o podcast lá da Lambda 3, que mencionou sobre Teradata, e aí eles mencionaram a gente para fazer um convite. Aí o Giovanni Brassi, que também trabalha lá na Lambda 3, ou trabalhava, não estou atualizado, falou da Wonder Nani, que é uma outra pessoa aqui muito ativa no Twitter sobre banco de dados e tal, convidando. Aí eu falei também, opa, basta convidar aí que a gente vai. Então, de novo, tem aí essa possibilidade de gravarmos outros podcasts e convidar outras pessoas também, né, dependendo da situação. Mas valeu as nossas menções no Twitter. Também o Arcanjo Davi, no Twitter, perguntou, quando teremos novos episódios? Obrigado, Arcanjo, pela pergunta e obrigado também pela preferência pela audiência. A gente sabe que é difícil acompanhar, às vezes, um conteúdo quando tem um período tão grande assim. E isso vale para todos os nossos ouvintes que não nos abandonaram e perguntaram e continuaram acessando, discutindo e escutando os episódios anteriores. Estamos voltando, pessoal, aos poucos, mas estamos voltando. Então é isso aí. Mais algum comentário final, Wagner? Não, só aproveitando a deixa, a gente vai divulgar o relançamento do DatabaseCast, vamos falar dessa maneira. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais e tudo mais, mas está aí um bom momento de nosso público também ajudar. Pô, sabia que tem programa novo do DatabaseCast? Nós estamos em todo lugar, né? Nós temos o nosso site, temos o YouTube, temos o nosso canal no Spotify. Ouvir todo mundo pode, né? Em qualquer lugar. É só ter um celular e um fone de ouvido que você está resolvido. Isso aí, tem o feed RSS também, se você tiver um aplicativo específico para podcast, enfim, tem várias possibilidades. Bom, com isso então a gente fecha essa leitura de e-mails, pessoal. Obrigado mais uma vez por acompanharem aqui a gente e fiquem aí com o novo episódio. O assunto é concorrência de dados, pessoal, que é algo muito importante para quem trabalha com banco de dados e até programação. Vamos falar sobre esse assunto, mas antes vou oferecer a oportunidade dos nossos convidados se apresentarem. Vamos começar pelo Felipe, que é a primeira vez que ele está participando aqui. Felipe, se você pudesse se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouquinho da sua experiência, se você é formado. Bom, meu nome é Felipe de Assis, né? Vocês já fizeram a gentileza de me apresentar pelo menos o nome. Eu trabalho com tecnologia da informação desde 2009, desde o primeiro dia com a área de dados. Então eu tenho esse privilégio e esse prazer. Maior parte do tempo com tecnologias Microsoft, né? Inclusive atualmente sou funcionário da própria Microsoft como Customer Engineer, cargo que antigamente era chamado de Premier Field Engineer.
E atualmente, além de mexer com o banco de dados, né, especificamente SQL Server, a gente está se aventurando aí em tecnologias relacionadas a dados na nuvem e toda essa sopa de letrinhas que envolve Big Data e afins. Legal, obrigado, Felipe. Ricardo, você já participou várias vezes aqui com a gente sempre gosta de ter a sua presença aqui. E para variar um pouquinho, fala com o que você anda trabalhando atualmente. Acredito que muitos dos ouvintes aí já me conhecem, já me ouviram em algum episódio anterior. Sou Ricardo, sou DBA Oracle, tenho uma experiência aí já de uns 16 anos aí nessa estrada com dados, né, focando principalmente em banco de dados Oracle. Já passei por várias empresas, IBM, por um bom tempo. Atualmente, eu estou já faz uns 5 anos quase, eu trabalho na Accenture, num grupo de especialistas chamado Accenture Inc. Tech Group. A gente trabalha majoritariamente com tecnologias Oracle. Temos trabalhado muito mesmo com cloud, muitas migrações de ambiente on-premise para Oracle Cloud. Feliz e contente trabalhando como DBA. De vez em quando não dormindo à noite e segue o jogo, né? É a vida que eu escolhi e que eu gosto, né? É isso aí. Que bom que você está feliz com a profissão. Wagner, faz tempo que a gente não chama um pessoal de Oracle e SQL Server, né? Bom, a gente sempre procura trazer gente de tecnologias diferentes, né? Até porque o foco nunca é o produto, mas as tecnologias, e como eles muitas vezes lidam de forma diferente, é sempre bom ver a opinião de mais de um colega, né? E eu destaquei esse fato porque a gente vai falar bastante desses produtos, né? O Oracle, o SQL Server, que são as especialidades dos nossos convidados, mas concorrência é um assunto que está presente em praticamente todo o banco de dados, seja ele relacional ou não. Também é bem presente na parte de programação, é algo muito antigo e é algo que é extremamente importante de ser conhecido por quem trabalha na área de desenvolvimento. Cedo ou tarde pode se deparar com um problema de concorrência e não saber lidar com ele, ou não saber pelo menos o básico. Então, de novo, a gente vai focar bastante em SQL Server, Oracle, mais MySQL, Postgres, NoSQL, todos eles têm sua forma de lidar com a concorrência de dados. Eu até gostaria de expandir um pouco mais do que você falou, porque, na minha opinião, esse assunto é muito relevante para desenvolvedores e pouca gente presta atenção. Depois dos piripá que acontece, ninguém sabe o que está havendo. Mas se os devs conhecessem bem essa parte, nossa, o mundo ia ser muito melhor para eles, cara. Ah, sim, certamente. Tem muito conceito, muito detalhe e muita coisa que precisa ser conhecida pelos desenvolvedores também, né? Não necessariamente só pelos DBAs. Nós vamos falar aqui um pouco mais sobre a parte prática e concorrência focada em banco de dados. Mas eu só vou explicar um pouco ali a minha apresentação até para mostrar como esse assunto é importante e é antigo, né? Eu citei álgebra de processo, CSP, que é Communicating Sequential Process, e PyCalculus, que são teorias de concorrência, né? Nem necessariamente programação, mas que envolvem processos, envolvem coisas acontecendo simultaneamente. Isso é estudado desde a década de 60, já teve até ganhador do prêmio ACM Turing Awards, lá o Milner. Enfim, toda a parte teórica, ela foi criada há um bom tempo atrás e acabou suportando aí a ideia de concorrência, tanto na programação quanto no banco de dados. Óbvio que a gente vai se focar em banco de dados e também toda essa parte de programação concorrente, threads, semáforos, algoritmos específicos, a gente não vai falar muito, né? A gente vai focar mais com a parte de banco de dados, que é o nosso contexto. Mas, como eu falei, esse é um assunto muito maior e muito mais amplo, que já foi muito bem estudado, muito bem compreendido, já tem teorias, já tem muita coisa aí para quem se interessar por isso. Dado esse ponto de partida que eu falei, é interessante a gente lembrar que, da maneira que a gente enxerga os bancos de dados hoje, eles têm um aspecto meio centralizador, ou seja, você tem várias aplicações ou vários clientes no modelo cliente-servidor e um ponto meio central que seria o banco de dados. Óbvio que existe aí bancos de dados distribuído, existe toda essa questão de cluster e tal, mas de certa forma ele é um ponto centralizador, se você for ver do ponto de vista da arquitetura, porque é onde ali estão os dados. E esses dados eles são acessados por, como eu falei, vários clientes, várias aplicações. E aí que começa o problema, né? Porque se você tem um ponto central com os dados e muita gente acessando esses dados, você pode talvez, eventualmente, ter problemas de concorrência de dados. Eu acho que essa é uma forma bem inicial e introdutória de explicar o assunto, porque ele pode se tornar muito complicado. O Ricardo, que é professor também, sabe que a coisa é mais difícil para entender quando você já começa a ir lá no detalhe. Eu só queria fazer uma parte, eu gostei muito da parte do
talvez dê problema que você falou. Eu achei um otimismo grande, mas beleza. É um tema que já foi amplamente estudado, extremamente difundido e principalmente com o advento dos bancos de dados relacionais. Não tem como você pensar em banco de dados relacional, principalmente em transações OLTP, Online Transactional Processing, ou seja, eu tenho um ambiente extremamente transacional, eu estou falando de transações o tempo todo. A partir do momento que você, por exemplo, vai num caixa de supermercado, então você tem ali as compras que estão sendo passadas e está sendo adicionada no seu carrinho, então você tem transações acontecendo no banco de dados também. E a partir do momento que você tem sistemas extremamente transacionais, a concorrência de dados ela acaba sendo inevitável. Então, quando a gente fala de produto, se eu tenho que baixar estoque e tudo mais, 2 clientes comprando a mesma mercadoria, eu tenho que me preocupar com o estoque. Apesar de estar bem difundido e muito bem estudado, o Wagner até comentou que é importante para os DBAs, mas também para os desenvolvedores conhecer isso, eu iria além. Eu digo até que é muito mais importante que o desenvolvedor conheça isso, esse tipo de coisa, porque as aplicações vão ser muito melhor escritas e nós DBAs teremos muito menos problemas, né? Exatamente, porque o DBA só entra na jogada quando o assunto é concorrência, quando o pau já aconteceu. E muitas vezes, pegando pela minha experiência, na maioria das vezes o problema não está no banco de dados, o problema está na maneira com que a query foi escrita, a maneira com que a aplicação está tratando aqueles dados. O banco de dados ele foi desenvolvido e tem sido aperfeiçoado a cada nova versão para garantir que a concorrência de dados não resulte numa inconsistência de dados. Só que a gente tem visto cada vez mais aplicações passam a usar o banco de dados apenas como um grande repositório. A gente brinca que é um bando de dados, né? Todo o controle das transações, todo o controle de concorrência sendo feito no lado da aplicação. E isso, por um lado, ajuda, por um lado, facilita principalmente essa tendência de DevOps, né? Complicado falar nisso, sinto uma dor aqui no estômago de vez em quando fala disso, mas por um lado fica bem mais fácil porque você está independente de banco de dados, né? E os deployments também acabam sendo mais rápidos, está tudo do lado da aplicação. Mas por outro lado, você deixa de usar uma série de ferramentas que o banco de dados já traz para você, e ele faz isso muito bem. Os bancos de dados relacionais hoje em dia não tem banco de dados relacional que não trate bem. Então você acaba deixando de usar funcionalidades que os bancos de dados relacionais, hoje qualquer banco de dados relacional trata muito bem concorrência de dados. Ricardo, você colocou alguns pontos aqui e a gente vai abrindo eles, mas certamente o conceito de transação aí é fundamental para a gente começar a entender essas partes, os aspectos de concorrência, né? Muita gente acaba confundindo isso porque transação é uma unidade lógica de processamento, se você for ver bem. E não necessariamente é só uma instrução SQL ou um bloco delas. A transação ela pode ser uma instrução SQL só, né? E aí tem o conceito de transação implícita, ou pode ser as transações explícitas, que você vai lá e coloca um begin transaction, start transaction, faz o que você tem que fazer e coloca lá um commit para confirmar a transação, ou um rollback para voltar. Isso é o básico do banco de dados relacional, e que é muito importante a gente entender. E é interessante que a gente fala banco de dados relacional, mas ele também é transacional, né? É meio assim, são duas palavras diferentes, mas elas são intimamente ligadas, porque quando a gente fala relacional, está muito ligado ali a modelo e tal, mas por trás, obviamente, tem todo esse conceito transacional, que, como eu falei, é extremamente importante para a gente entender a questão da concorrência. Na verdade, ele é muito transacional. Isso é uma coisa que o pessoal confunde bastante quando se fala em banco de dados relacional. Todo mundo pensa em relacionamento, e na verdade não é isso que quer dizer o relacional dos RDBMS. A teoria relacional do Frank Codde, ele trata tabelas de relações. Daí veio o nome de banco de dados relacional. Mas ele foi desenvolvido para transações. Para isso que o RDBMS foi desenvolvido para transações. Então, para eu ter concorrência de dados, eu consegui controlar isso de uma forma segura, né? Para chamar o Felipe para conversa, eu ia perguntar exatamente sobre isso, né? Como é que você enxerga essa coisa da transação e do relação? Porque, como eu falei, são palavras diferentes.
Tem ali um significado diferente, mas na prática são intimamente ligados, né? Essa forma de você, digamos assim, organizar em relações e processar em transações. Concordo com os pontos que o Ricardo colocou, né? Realmente são dois termos muito difíceis da gente tratar individualmente. Eu acho que a questão do relacional hoje já embora no passado tenha sido a questão das relações, hoje já é um termo ambíguo, né? Se aplica para ambos os cenários, tanto o fato das tabelas serem chamadas de relações e para ser um banco com o conceito de relacionamento entre as tabelas. Então, ambos os termos estão certos. É difícil também discutir esses dois termos sem colocar a palavra performance, né, ou desempenho no meio. Então, coloco os três aí como um ciclo de interdependência. Então, os três intimamente ligados. E como vocês colocaram, eu acho que um ponto importante embora seja um assunto que já vem sendo estudado e discutido há muito tempo, nunca é demais. Então, nós ainda vemos aplicações com problemas, ainda vemos pessoas, não vou colocar desenvolvedores, DBAs, vou colocar pessoas de TI sem entender o conceito, até porque, como o Mauro colocou, é um conceito que se aplica a outros cenários também, né? Então, tem muita gente que ainda não entendeu exatamente por que e como se beneficiar disso e como correr das armadilhas que existem. Dois exemplos práticos que eu posso trazer, questão de drivers. Existem alguns drivers que eles impõem uma forma de trabalhar em relação à concorrência através dos níveis de isolamento. Então, muitas vezes o cara que está ali desenvolvendo uma aplicação, ele usa um determinado driver e não se atenta ao default, ao comportamento padrão daquele driver. Isso influencia diretamente. Claro, já estou descendo um pouquinho nos bits e bytes, mas acho que são pontos que vale a pena pontuar. E na própria configuração da aplicação, quando o cara está desenvolvendo ali, existem alguns parâmetros que, se ele não se atentar, vai acabar afetando aí a duração da transação, etc. Acredito que são pontos que a gente vai discutir ainda hoje, mas a mensagem principal é de que pode ser que nós estejamos discutindo, né, reforçando um assunto que já vem aí 40, 50 anos como pauta das discussões de banco de dados, mas é um assunto que vai continuar por mais 40, 50 anos. Então, não perdeu importância ao longo do tempo. Para todo mundo que está aí estudando, é um assunto que vai ter que colocar na pauta da lista de estudos. E eu gostaria de adicionar uma questão até de mercado, que eu acho muito importante discutir nesse tópico de concorrência. Na última década, a gente viu a ascensão e estabilização, vamos falar, hoje em dia é uma realidade do NoSQL, todo mundo usa, tem seu nicho e tudo mais, mas, cara, tem muita gente que ainda não saiu do hype desse negócio e não entende direito o relacional e vem com historinha. Mas o NoSQL é muito mais rápido do que o relacional. Amigo, se você não faz lock, não garante consistência e quem escrever por último sobrescreveu tudo, fica muito mais fácil fazer as coisas, cara. Não inventaram o lock porque eles eram malvadão. Eles inventaram o lock para garantir consistência de dados. Então você tem que entender que o relacional, transacional, como queira chamar, tem seu nicho e o NoSQL, obviamente, também tem seu nicho. Mas não existe bala de prata, cara. Um não resolve o lado do outro. Exato, Wagner, você definiu bem. Na verdade, é como aquela filósofa falava, né? Ado, cada um no seu quadrado. O banco de dados relacional ele foi desenvolvido para um determinado nicho que o banco não relacional não resolve bem. E os problemas que o não relacional resolvem bem são problemas que o relacional não resolve bem. Então é você saber usar a ferramenta correta pro trabalho que você precisa fazer. Eu costumo falar com os meus alunos que se você precisar unir duas madeiras e te derem um prego e um alicate, você vai conseguir unir as duas madeiras? Vai. Quem nunca, né, bateu um prego usando um alicate? Vira o alicate de lado e bate. É o velho ditado, para quem só conhece martelo, tudo é prego, né? Exatamente. Só que se te derem um martelo, você vai unir aquelas duas madeiras de uma maneira muito mais precisa, com mais rapidez, com maior eficiência, eficácia. Usar a ferramenta certa para o nicho que você precisa. Para o que o banco de dados não relacional resolve bem, então você abrir mão de uma certa consistência de dados é aceitável. Num banco de dados relacional, em sistemas transacionais, isso é inadmissível. Imagina você ir na boca do caixa eletrônico, né, para sacar seu dinheiro. O dinheiro pode ou não estar na sua conta. Acho que não vai ser muito legal isso, né?
No caso da minha conta, normalmente não está, né? Mas... É o dinheiro de Schrödinger, cara. Esse é bom. Isso deixa bem claro, esse exemplo mostra bem que essa questão da consistência é extremamente importante, né? E por causa dela que existe todo esse cuidado com a concorrência, né? Porque o que a gente não quer é justamente inconsistência de dados. E a concorrência pode gerar essa inconsistência. Então a gente tem as técnicas para a gente lidar com ela. Um dos pontos que o pessoal citou aí já no meio da conversa é a questão lá dos locks. Quando dava aula, falava, olha, nos bancos relacionais que trabalham com essa ideia de transação, o lock ele é um mecanismo natural, ou seja, ele vai ocorrer sempre. Às vezes você não está vendo, às vezes está embutido ali, mas é um mecanismo natural. Muitas vezes o lock está sendo concedido, terminado e você nem percebeu. Tanto para a leitura quanto para a gravação. E além disso, você tem outros problemas e aí já começa a lidar com quando você tem mais de um lock conflitante, né? Então é justamente aquela coisa, né? Se você tivesse uma pessoa só usando banco de dados, você não teria problema. Ou se fosse banco de dados somente para leitura, você também não teria problema. Quando você começa a ter concorrência nessas características de leitura e gravação, aí você vai precisar das transações, vai precisar dos locks e de mais uma outra série de coisas. Falando de forma simples, esses locks, como eu falei, eles são mecanismos internos do banco de dados que vão ocorrer, queira você ou não. Tem até como ter um pouquinho de controle ali, forçar ali num hint, ou especificar um pouco melhor o nível de lock por transação, mas ele sempre vai ocorrer. E acho que entender esse conceito é muito importante para que a gente comece a entender ali o que está acontecendo e saber lidar com a situação de problema de concorrência. Em geral, os problemas de concorrência são inconsistentes, são às vezes lentidão, né, também por causa de locks e aí blocks, e talvez até deadlocks, mas eu acho que esses são os bloquinhos fundamentais para a gente entender as coisas, né? A transação, os locks, maneira que você tem de acesso simultâneo, a própria concorrência em si, né? Que pode gerar ali esse aspecto de inconsistência e toda essa estrutura que a gente tem. A gente está falando aqui em alguns aspectos ali que são bem próximos, digamos assim, à linguagem SQL, mas por trás também, ou seja, do ponto de vista da arquitetura do banco de dados, tem toda uma estrutura para suportar isso. Então a gente fala em transação ali, no nosso contexto aqui de concorrência, mas tem toda uma parte ali de log de banco de dados, de transação, log transacional, enfim. Aí a gente já entra num outro nível de arquitetura, mas isso mostra que como esse conceito é profundo, como ele é importante para os bancos de dados que trabalham dessa forma. Então, é interessante ver esse aspecto que concorrência liga com várias coisas, sabe? E se você, às vezes, estuda uma parte e não estuda a outra, por exemplo, você estuda lá backup ou estuda modelagem e acaba não vendo essa parte de concorrência, certamente vai ficar faltando alguma coisa aí, né? Por isso que até, assim, eu fico um pouco arrependido da gente ter demorado tanto para falar de concorrência no Database Cast, Wagner, porque ela é fundamental e fica ali no core, no núcleo dos bancos de dados, né? Complexa. Pelo que você puxa, vem o urso junto. Tem um monte de negócio de pendurado. E para você começar a entender os bloquinhos aí, como eles... Bloquinho foi infeliz aqui, né? Mas como é que esse Lego se junta, né? Para formar o que a gente está querendo fazer. Não é muito simples de entender, não. Você precisa parar um pouco para analisar o negócio e com o tempo você vai perceber a importância disso tudo, como as coisas se juntam. Após a introdução sobre os principais fundamentos e a importância da concorrência de dados, nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre algumas boas práticas para minimizar o impacto que a concorrência pode ter. Concorrência aqui no sentido de problemas que ela pode gerar. Porque, como eu falei, todo o controle dessa concorrência aí, ele é feito automaticamente pelo banco de dados. Existem algumas coisas que a gente pode fazer, que a gente vai falar aqui, mas você tem lá os locks, os mecanismos naturais, o conceito de transação, próprio nível de lock, ali, de isolamento da transação, enfim. Essas coisas meio que são automáticas, tem algo que a gente pode fazer, mas já é utilizado. Eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o impacto da concorrência, né? Como que ela pode atrapalhar o seu banco de dados. Eu vou começar perguntando aqui para o Felipe, que está mais perto aí do cliente, né? Imagino que a atribuição na empresa, você pega muito problema ali na trincheira, que a gente pessoal fala, em campo mesmo, né? Concorrência acontece bastante, Felipe?
Cara, é um problema bastante comum. Não é o único. Normalmente, como a gente comentou, está interligado com outras coisas. Costuma acontecer principalmente por falta de conhecimento. É difícil você ver problemas de concorrência por motivos naturais, digamos assim. Normalmente é uma prática aplicada, né? Ou alguma coisa que não foi pensada ou não foi identificada no começo. Como vocês colocaram, assim que a aplicação, assim que tem o Go Live, tudo funciona muito lindo. Muitas vezes não é feito um teste de estresse, né? Então vai tudo muito lindo também. E quando vai para o vamos ver, quando vai para a produção, esses problemas acontecem. Comum, né? A gente acaba vendo aí alguns sintomas relacionados a problemas de concorrência. Problemas do tipo deadlock é o mais famoso de todos e tem razão para ser o mais famoso e normalmente o mais assustador. E eu acho que muitos dos problemas que aparecem aí têm um comportamento engraçado até, porque para o usuário, para a ponta que está trabalhando ali com a aplicação está lenta, a aplicação não está respondendo, e se o responsável ali pelo banco de dados não consegue identificar que é um problema de concorrência, é ficar correndo atrás do próprio rabo, porque nem sempre você percebe, por exemplo, que a problemas de concorrência causam outros problemas como CPU, disco, etc. É um problema que quando aparece você tem que estar bastante ciente ou lembrar de olhar se é realmente esse o caso. Na trincheira a gente acaba pegando situações que são mais simples de resolver e situações mais complexas. Situações mais complexas, evidentemente, acontecem quando são soluções já maduras para o cliente já utiliza aquilo há anos, e aí teve um aumento de volume considerável e aquilo que comportava ok, agora não comporta mais ok. O ok para o cliente não é o ótimo, né, mas ele estava satisfeito, tinha ali um bloqueio ou outro, e ele sabia, mas todo mundo empurrava para debaixo do tapete, porque está funcionando. A maioria das empresas, né, as pessoas funcionam orientadas a prazo, então a gente acaba não conseguindo simplesmente atacar esses pontos. E aí, quando obviamente o negócio bomba, né, a aplicação começa a ser utilizada em outro volume, aí a coisa aperta. Esse é o número 1, né, das situações que provocam problemas de concorrência do ponto de vista do cliente. E aí, quando a gente chega, aparecem N razões diferentes, né, desde driver, a desenvolvedor ou pessoal de banco de dados colocando comandos demais dentro da transação e etc. Então, tem vários possíveis motivos para isso acontecer. Legal. E você, Ricardo? Quais são os principais problemas que você acaba vendo de concorrência? Na verdade, o banco de dados, né, como até você já comentou, ele já por tratar bem da concorrência de dados, muitas das coisas ele já se vira e ele resolve. No caso de deadlock, né, do famoso e temido deadlock, no caso do banco de dados Oracle, né, que é o meu métier, é o que eu consigo falar melhor, deadlock é o que eu menos me preocupo. Se ocorrer um deadlock, alguém vem reclamar para mim que recebeu o deadlock, eu falo, tá bom, então olha a sua aplicação, porque você está fazendo alguma coisa errada. Se eu tenho duas transações que uma está dependendo da outra, isso aí é aplicação mal escrita. Então o banco de dados ele tem que resolver de alguma forma. Como que ele resolve? Criando o recurso de deadlock e uma das sessões vai morrer. Então ele garante a consistência de dados, matando uma das sessões e finalizando a transação que a outra iniciou. Então isso não é tão preocupante. Na verdade, o que mais me preocupa não é da maneira que o banco de dados resolve lock. É a possibilidade de você gerar locks explícitos, tá? Bom, alguns locks explícitos, eles estão simplesmente dentro da transação que você colocou. O cursor que você abre, ele vai gerar um lock. Isso é considerado um lock explícito. O problema é aquele lock que você utiliza explicitamente a palavra lock, né? Lock table, dentro do seu código. Entendeu? Então, eu gero um lock explicitamente. Eu estou falando, ó, loca a tabela para mim. O grande problema disso é que se você loca a tabela, se você não escrever o seu código de uma maneira muito correta, você pode gerar um problema enorme. Então, e aí até descobrir onde está o problema é complicado. Legal. E você, Wagner, pegou muito problema de concorrência quando você trabalhava mais com banco de dados? Sempre aparecia alguma coisa. E deadlock acontece em todo lugar, né, cara? Ele só chama mais atenção porque o deadlock, como o nome já diz, é fatal. Então, aí perdeu conectividade, perdeu transação, perdeu tudo, os caras começam a ficar preocupados. Mas o deadlock, cara,
a última barreira. É depois que a casa já caiu mesmo. Para sanar isso aí, putz, é uma trabalheira dos infernos. Tem tanta coisa que você pode se preocupar quando está desenhando a aplicação, né? Por exemplo, evitar transações muito longas, indexar as suas consultas mais pesadas adequadamente para tentar minimizar esse tempo de operação e assim por diante, né? Um monte. Quando chega na hora H e você vê que deu pau, o que eu via, em muitos casos, a solução do problema, compra uma máquina maior. Meu Deus do céu. Quer dizer, você varreu pro barro de tapete e falou assim, tá ruim mesmo e eu quero que se dane. Por trás disso tem aí uma falta de conhecimento, né, do que realmente está acontecendo e como lidar com isso corretamente. Eu lembro que quando eu trabalhava como consultor de banco de dados, a pessoa já chegava para mim e falava, eu tenho um problema de lock. Aí eu falava, já levantava uma sobrancelha, meu, será que ele sabe o que ele está falando? Acontecia muito de faltar um pouco de conhecimento do que era, né? Geralmente explicava, falava assim, olha, aquilo que eu já falei, né? O lock é um mecanismo natural do banco de dados. Em geral, o lock não é o problema é o block. Quando uma transação quer o recurso, ele dá outro, então ela vai ficar em block. Aí isso dava o gancho para explicar, como o Ricardo explicou, o que é o deadlock. Você tem aí uma transação em block querendo o recurso da outra que também está em block, pá, deadlock. Aí eu explicava essa questão que o Wagner falou. Isso acontece porque a transação está longa, aí você tem um nível de isolamento da transação. E óbvio que, na verdade, o problema de desempenho que inicialmente o pessoal comentava e falava que era de lock, era um problema muito mais de design, como o Wagner falou, né? De transações longas, de às vezes falta um índice, está demorando muito mais instrução. Então, tinha uma série de coisas aí envolvidas. Acho que falta bastante conhecimento nessa área. Até porque a parte de concorrência é um pouco difícil entender conceitualmente. Quando a gente aprende programação e até SQL, a gente aprende muito sequencial. Essa linha executa depois dessa, depois dessa. E quando a gente começa a falar sobre concorrência, as coisas meio que podem ser executadas fora da ordem que a gente imaginou. Então, é um pouco não intuitivo entender o que está acontecendo. E aí, por causa disso, você gera certas conclusões aí que geram designs ruins de aplicação, de transação longa, de forçar um hint, às vezes de achar que é um problema de deadlock, sendo que não é. Porque o deadlock é bem claro, né? Você tem lá o erro falando, isso é um deadlock. Aí, muita gente que não conhece já pensa, meu Deus, o que é um deadlock? E, na verdade, profundo, meu Deus, é vírus aqui no meu computador? Falta conhecimento. Se você for entrar de cabeça, você vai ver muita coisa que você pode se aprofundar, mas na prática o que eu acabo vendo geralmente são coisas mais simples, né? E é isso que o Wagner falou mesmo, né? Transação cumprida. O resultado é transação lenta, o sistema está travado, ou demorando muito mais tempo, ou a mensagem de deadlock. Felipe, aconteceu isso para você de chamarem falando que está com problema de deadlock e a pessoa não tinha a menor noção do que era? Já aconteceu. Na verdade, de eu ter que explicar para a pessoa que o lock por si só não é um problema. Falar, mas a gente está tendo alguns locks aqui. Tá, mas por que os locks são um problema? Ah, porque nós temos locks. Não, pera. Acho que tem alguma coisa conceitual aqui para a gente esclarecer antes de colocar a mão na massa. Acontece, cara, acontece. Acho que os pontos que vocês colocaram são muito importantes. Não podemos esquecer das tão famosas triggers, né? Quando você falou aí de índices e etc. Tudo isso tem a ver com a concorrência e com o impacto na duração das transações. Tudo se resume a deixar a transação mais curta. E quando a gente se fala em transação mais curta, a gente não pode esquecer aí das tão amadas e odiadas triggers, né? Amadas por uns, odiadas por outros, que rodam no contexto da transação. Então, tudo isso influencia também para a transação ficar um pouco mais longa. É por isso até que triggers, muita gente tem uma certa aversão, né? Esse é um dos principais impactos da utilização dela nesse cenário de controle de transação explícito, e isso é bastante perigoso. Voltando para a sua pergunta, inclusive, muitos dos cenários onde a gente acaba indo e a primeira suspeita é bloqueios, acaba sendo performance em alguns dos cenários, na verdade. Eu não vou colocar nem a maioria, mas em alguns dos cenários a transação está mal indexada e às vezes acontecem bloqueios desnecessários, porque tem alguém que queria fazer um delete numa linha só, mas está mexendo na tabela inteira. Ou, enfim, possíveis variáveis, né, desse cenário, update, delete, etc. Às vezes na mesma tabela, o cara está fazendo um scan, o outro está fazendo seek, e aí um tenta acessar o registro numa ordem diferente do outro.
e aí acaba tendo deadlock na mesma tabela porque a indexação não está de acordo, ou o filtro na consulta não está de acordo. Então, nem todos os cenários se resumem a, de fato, olha, você não está abrindo e fechando a sua transação corretamente. Tem aí seus caminhos para prosseguir desse ponto em diante. Então, acho que esse é um dos principais desafios para quando a gente chega em qualquer ambiente e ouve esse alerta, estou com um problema de lock. Então, o desafio é, será que é mesmo lock ou será que a gente não está derivando, esse problema na verdade é causado por um outro problema que não está tão evidente assim? Eu entendo a dificuldade dos colegas de TI de entender essas ideias, né? Porque a gente tende a olhar uma transação ou um script que seja, você vê, mas isso aqui vai ser executado numa determinada sequência. Beleza, esse é a sua transação. Na hora que você botou 100 ao mesmo tempo, você tem que entender que elas não estão isoladas todas. Elas vão, em algum momento, concorrer para buscar informação de algum lugar ou escrever informação em algum lugar. E é por isso que tem o negócio de nível de isolamento, que a gente precisa começar a entender e adequar o tipo de coisa que você vai trabalhar. Mas, cara, é um time sharing, né? O processador tá lá estourando, né? As páginas escrevendo disco pra cacete, só que chega um momento que você precisa escrever na mesma página de dados. E aí, como é que faz? Ou você controla isso via lock, ou você causa inconsistência. E em banco de dados relacional a gente não permite que isso aconteça. Então vai ficar esperando, é simples. E simples assim. Quanto mais transação, mais complexo fica o ambiente. Pô, não é fácil o negócio para controlar. Wagner, eu tenho um exemplo simples em relação a esse assunto que você colocou. Basicamente como se você estivesse numa fila para escrever seu nome num caderno. E escrever só dá para escrever um por vez. Se todo mundo fosse lá só ler os nomes que estão lá, muitas pessoas poderiam se posicionar ao redor do caderno e fazer essa leitura. Então é basicamente isso que você colocou. Quando você precisa fazer uma alteração naquela informação, como que você vai alterar, sendo que outra pessoa já tá com aquele caderno na mão, né? Preciso ter um acesso exclusivo, ou seja, preciso dar uma ombrada nas pessoas, sai mais para a esquerda, sai mais para a direita, para poder escrever, né? Abrir o braço e escrever. Então é basicamente a mesma coisa. Eu queria fazer 2 pequenos comentários aqui. Primeiro é o seguinte, eu vim com uma expectativa tão grande para esse episódio aqui, achando que eu iria em algum momento ouvir que problemas relativos a lock estivessem no banco de dados, mas mais uma vez me decepcionei. É sempre no lado da aplicação, ninguém falou nada do lado do banco de dados, né? Então, a segunda coisa que eu queria comentar é o seguinte, quantas vezes nós DBAs não ouvimos? Ué, mas lá no ambiente de desenvolvimento dava certo, não dava esses problemas. Vocês já ouviram isso aí, não? Jesus. É o que eu comentei sobre no teste, vai tudo lindo, não é feito um teste de estresse. Quando tem o Go Live, no primeiro dia, a casa cai. Para começar, você não tem o mesmo volume de dados e você não tem o mesmo volume de transações acontecendo, de múltiplas sessões acontecendo. Você não tem esse stress test, né? E o problema é que não é um teste simples de se fazer, né? Não existe uma ferramenta, ou pelo menos não existem muitas, que permitem fazer isso. Isso normalmente envolve o time de desenvolvimento, eles precisam estar afim, né, de fazer isso. Existem ferramentas, existem mais recursos do lado deles do que do nosso para validar esse tipo de situação. Então a gente precisa da colaboração dos caras, e nem sempre tem, né? Sim, mas também não vamos só crucificar os desenvolvedores. Eles têm uma parcela de culpa, sem sombra de dúvida, né, em relação a isso. Mas a gente não pode esquecer, até foi comentado aqui, que todos os projetos eles estão intimamente ligados com o prazo para entrega, né? DevOps, né? Desenvolvimento e produção. Que não deveria ser assim, né? Mesmo conceito de DevOps, você tem o teste. O teste não deixa de existir. Apenas ele é feito de uma maneira diferente, termo conceitual. Mas dificilmente você pega algum lugar que desenvolva software, que desenvolva aplicações, que dá a devida atenção para a fase de testes. Isso é fato. Ô, Ricardo, mas essa urgência que nós comentamos sobre prazos e entregas, na verdade, a prática é que você está tentando dar uma carteirada no engine do seu banco de dados, amigo. Isso não existe. Você vai sofrer. Sim. Em algum momento você vai sofrer. Então, beleza, você quer ter agilidade? Ótimo, mas você vai pagar uma hora.
Não tem almoço Exato, grátis. não tem almoço, exato, não tem almoço grátis, eu falei isso agora. Voltando a falar aqui sobre os nossos problemas de concorrência, eu tenho um outro conceito de concorrência que a gente acaba não pensando muito, mas também está relacionado a isso. A gente geralmente está pensando em locks, então a gente trabalha locks e blocks, né, e também os deadlocks, obviamente, quando a gente trabalha lá com os dados, né? Ou seja, aquele conjunto de dados está bloqueado, aí outra transação tenta acessar e não consegue e tal. Mas existem outros tipos de blocos, principalmente quando a gente fala na parte de criação de objeto. Sei lá, eu estou apagando uma tabela que tem um monte de linhas e vai demorar um pouco. E aí, se alguém tentar acessar essa tabela, você também não vai conseguir. Tem alguns tipos de locks aí de manipulação de objetos, né? E isso é uma coisa que a gente acaba não pensando muito, mas mostra que esse mecanismo de locks, blocks, eles é bem mais interno. Não só para os dados, mas também para os objetos, né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com um índice, né? Você está, sei lá, criando um índice que está demorando um tempão, e aí você tenta fazer algumas coisas nas tabelas, você não vai conseguir por causa desse mecanismo. Outra coisa interessante que eu queria destacar é que a gente falou um pouco sobre essa questão das transações e tal, mas existem também coisas proativas que a gente pode fazer, né? Toda a parte de monitoria dos locks, dos blocks, dos deadlocks é muito importante de ser feita. Em particular aí quando você analisa o log do banco de dados, não o log de transações lá, aquele log que mostra todos os eventos que estão acontecendo. Se você procurar deadlock e encontrar, algum problema está tendo. Às vezes esse deadlock nem apareceu numa mensagem de erro na aplicação, mas se está lá naquele log de eventos do banco, opa, tem algum problema aí. Além dessas questões que a gente falou de trabalhar com transações mais curtas, índices e tal, tem toda a monitoria que eu acho que é extremamente importante. Vocês usam monitoria dessa parte de concorrência, pessoal, de forma constante ou não? Como é que é? O problema é o seguinte, eu não posso ter locks por um longo período de tempo, porque aquele lock naquela determinada linha possivelmente vai gerar o lock para uma outra transação que vai ficar em espera, e aí uma outra transação também entra em espera, e aí começa a virar uma bola de neve. Se você monitorar lock, você precisa se preocupar, ter métricas para definir, poxa, qual o tipo de lock que eu vou efetivamente monitorar? Quanto tempo que o lock tiver lá? Se tiver lá um lock de mais de 3 segundos, eu quero receber um alerta. Mais de 5 segundos, depende muito da sua aplicação. Se for uma aplicação OLAP, os locks eles vão levar um pouco mais de tempo. O problema não é você monitorar todos os locks, é você monitorar os locks que demoram mais. Por que está ficando tanto tempo travada aquela linha? Essa é a questão. Senão você também vai ficar louco, você não faz mais nada durante o dia, né? Porque o dia inteiro vai ter lock no banco. Felipe, como é que você lida com essa questão de monitoria aí dos locks e dos blocks e deadlocks também? Para mim é um pouco diferente porque eu não tenho um ambiente, né? Eu não tenho algo meu onde eu coloque ali o que eu quiser monitorar. Então, para mim, são basicamente dois cenários. A gente costuma utilizar uma monitoração proativa, e aí para isso a gente tem algumas ferramentas, entre elas o SQL Diag, né? Largamente utilizado pelo nosso time e tal, que é uma ferramenta do próprio SQL que tira fotos de algumas tabelas de sistema, né, do SQL a cada 10 segundos. Isso particularmente é importante, posso dizer com muita experiência, porque se acontece um problema 3 horas atrás, você sabe muito bem que se você não tiver nada, não tem como encontrar nenhuma dica do que aconteceu. Tive um problema de bloqueio, alguém vi lá o bloqueio, se eu não tirei foto, se eu não guardei isso em algum lugar, 3 horas depois eu vou querer olhar, não vou ter como olhar. É interessante ter isso, né? Essa é uma monitoração normalmente pensando em poder ter uma caixa preta e olhar se aconteceu alguma coisa. E quando você já tem o problema identificado, falou, olha, isso aqui acontece todo dia tal hora, isso aqui acontece sempre quando o cara abre essa tela, aconteceu isso recentemente, né? Eu tive a oportunidade de apoiar um cliente com um problema desses, né? Toda vez que o cara abria uma interface específica da aplicação, uma página específica, e ele startava lá um processo, pipocava um monte de deadlock, e outras partes da aplicação também ficavam lentas, que era justamente os bloqueios. E aí quando você já tem esse cenário, fica um pouco mais fácil de você monitorar, fazer igual o Ricardo comentou, colocar alguma coisa mais direcionada, acho que com as perguntas que ele comentou, né, o que eu vou monitorar, por quanto tempo, que tipo de informação vai me ajudar a tentar entender o que está acontecendo, mais ou menos por aí. Queria colocar um ponto importante, que acho que, aproveitando o gancho,
A gente comentou sobre o impacto dos bloqueios na aplicação e tal, e sobre o que os desenvolvedores precisam ficar atentos. A gente de banco de dados, às vezes, precisa ficar atento também, né? Existem uma série de bloqueios por atividades administrativas que são bloqueios agressivos. Você mesmo comentou, Mauro, sobre os bloqueios a nível de objeto. Então tem muita coisa que você starta e você acaba bloqueando o objeto inteiro e todo mundo que vem na fila acaba ficando preso. Juntando os dois assuntos, né, sobre monitoração, ter uma ideia também de como você está participando dessa fila constante dentro do banco de dados também é importante. O que eu starto que é rápido, o que eu starto que é rápido, mas precisa de um bloqueio exclusivo e acaba não sendo tão rápido. O pessoal de banco de dados, apesar de, obviamente, somos alguns, né, normalmente num banco de dados, enquanto a aplicação tem milhares de usuários ou outras pontas, né? Ainda assim, a gente tem que ficar esperto como que a gente entra nesse cenário. E aí a monitoração vem muito a calhar. Já aconteceu problemas, vou contar algumas histórias depois, mas já aconteceu problemas do DBA startar alguma coisa e ele não percebeu, por exemplo, que o que ele estava startando, apesar de ser muito rápido, precisava de um bloqueio exclusivo e aí acabou causando problemas na aplicação. E aí ele acabou cancelando 2, 3 minutos depois, porque o negócio era para rodar em 3 segundos, não terminou. E aí depois você acabou pipocando um chamado ou outro de query que deu timeout. Com esse tipo de monitoração, né, a gente conseguiu achar aí que, você mesmo provocou isso aqui que você tentou fazer rápido, mas não é hora de fazer isso. Então é importante ter tanto proativamente quanto reativamente. Ele deu só um DBCC repair e não sabia que ia dar pau, né? Nada assim muito problemático. Era só um create index online. Nossa senhora. Que apesar de ser online, tem um bloqueiozinho no final. O Oracle também faz isso. Tu vai fazendo tudo em paralelo, né? Só que no finalzinho, na verdade, o Oracle, como é que ele faz? Ele cria a tabela de índice, constrói uma tabela com o ID e aí a chave. Então o que ele faz? Ele cria a tabela de índice temporária, né? Com outro nome, você até acha como segmentos temporários, e vai criando ela inteira. No final, ele tem que fazer o switch, né? Pegar aquela temporária e transformá-la no índice mesmo. Então, ele vai ter que fazer um lock no final, no caso que ele está lendo a tabela, para fazer a leitura final. Vai ter um log, em algum momento vai ter. Online pero no mútil, né? Como a gente falou, né? O lock meio que acontece transparente da gente, né? Até tem como ver na monitoria lá. Eu lembro que no caso da SQL Server ele usava muito a SP Locks, aí também a SP RU, SP RU2, para ver os locks lá, mas assim, é uma informação que às vezes você não consegue entender. É muito complicado, né? Ok, você tem o lock, mas aí você tem os tipos de lock, por exemplo, o Felipe falou, você tem o exclusivo, aí você tem o compartilhado, aí você tem aquela coisa de IS, que é o intenção de lock, aí depois você tem a granularidade, né? O lock por linha, o lock por tabela, o lock por extent, por página de dados. E aí você tem o negócio do lock escalation level, né? Que um lock começa de um jeito, depois ele vai para outro. Enfim, realmente é complicado de monitorar e tentar entender, porque tem muita coisa automática que está acontecendo ali por trás. E eu lembro que, até para explicar isso, era complicado. Às vezes, se você for mergulhar fundo no detalhe, você vai perceber que tem muita coisa de lock ali, que tem toda uma lógica interna. Pouco você pode fazer, além de monitorar e tentar seguir as boas práticas de transação curta, fazer as coisas em horário de manutenção, que não tem muita gente acessando, sei lá, colocar o banco em modo offline, ou seja, coloca um lock geralzão para o banco de dados ficar acessível somente para uma pessoa por vez. É isso, né? Às vezes eu olhava tudo aquilo e falava, nossa, tem bastante informação de lock, tem toda uma lógica por que eles estão agindo desse jeito, mas eu tenho pouquíssimo controle. Voltando um pouquinho na parte de monitoramento, por exemplo, no caso do Oracle, o DBA ele não precisa se preocupar muito em colocar scripts para monitorar esse tipo de coisa no caso de lock, tá? Claro, se você tem alguma coisa que você não está conseguindo descobrir onde é que está, aí você pode colocar alguma coisinha lá. Mas o Oracle tem duas ferramentas que são fundamentais para o DBA, que são o AWR, Automatic Workload Repository, que ele fica coletando de tempos em tempos, você instala o banco de dados a cada hora, e a retenção é por 7 dias, isso é o padrão. Eu, de cara, normalmente mudo isso para meia hora e deixo com 30 dias de retenção. Então ele fica tirando fotos do banco de dados para pegar tudo que foi acontecendo no banco. E grava e você consegue tirar relatórios. Eu quero do momento tal até o momento tal o que aconteceu no banco de dados. Essa é uma granularidade um pouco maior. Eu tenho uma outra ferramenta que também já tem no Oracle,
que se chama ASH, Active Session History. A granularidade dele é bem mais fina, ele coleta informações a cada fração de tempo, muito, muito pequena, e ele pega informações preciosíssimas de cada sessão que está conectada no banco de dados. Então, Active Session History. Então, eu tenho um histórico de todas as sessões que estavam ativas. Então, se alguém está reclamando alguma coisa, eu entro no banco e, poxa, não está acontecendo agora, mas ficou bastante tempo aquele lock, então eu tenho algum lugar para buscar um histórico. Tá? E aí eu consigo fazer uma análise bem detalhada dos eventuais locks. Eu queria compartilhar com vocês uma preocupação que eu tenho, indireto em relação a locks e tal. Não sei o que vocês pensam a respeito. Uma das coisas que o pessoal faz quando começa a dar esse tipo de problema de locks, deadlocks, é querer inventar uma maneira que a sua declaração seja executada esperando um determinado comportamento do banco, então eu vou lá e taco o maldito hint. Eu me preocupo demais com isso, porque hoje em dia, que inclusive a maioria dos bancos de dados relacionais está incorporando um pouco de inteligência artificial nos otimizadores e pá, fazer um treco desse é cada vez mais perigoso, mais problemático. Eu sinto que isso é um tiro no pé, cara. Eu não sei o que vocês pensam a respeito, mas é uma preocupação que eu tenho. Acho que quanto mais o tempo passa, mais inteligentes ficam os bancos, mais desagradável vai ser o efeito do uso do hint, ou maior o risco do uso do hint. Sem sombra de dúvida. Na minha opinião, o hint ele deve ser usado como último recurso para você resolver um problema. Vocês imaginem, a gente numa Black Friday, eu estou com um problema no banco de dados, está difícil eu fazer o tuning daquela query, eu vou lá, meto um hint e resolvo o problema na hora. E aí a partir do momento que eu resolvi o problema com o hint, a gente já vai endereçar esse problema, vai voltar para a bancada com os desenvolvedores para reescrever e resolver aquele problema, para eu tirar aquele hint depois, para depois ser feito o deploy sem aquele hint. Se eu preciso que aquele hint esteja lá o tempo todo, tem coisa errada. A partir do momento que eu falo, quero que essa consulta se comporte dessa maneira, independente, eu não quero que o otimizador trace a melhor estratégia de acesso. Então estou dizendo que eu conheço tudo relativo àquele banco de dados para falar, essa vai ser a melhor forma. E, poxa, isso não é uma verdade, né? É bem complicado a pessoa falar isso. Existem N variáveis que influenciam na escolha de um determinado plano de execução ou outro. Como o Wagner colocou, a inteligência artificial está cada vez mais incorporada aos bancos de dados e os otimizadores têm utilizado cada vez mais algoritmos, melhores algoritmos. Se a minha query está utilizando um plano de execução que não era aquilo que eu esperava, ou que não deve ser feito, opa, peraí, então deixa eu olhar novamente a consulta que eu escrevi. Pode ter alguma coisa aí que não está legal. Você pega os bancos de dados relacionais, tem aí 50 anos de bancos de dados relacionais. Poxa, será que os caras não sabem o que estão fazendo, né? Será que as empresas não sabem o que estão fazendo quando desenvolveram o mecanismo, os otimizadores e tudo mais? Então, precisa repensar, né? Um tempo atrás eu escrevi um artigo falando de hints e eu escrevi exatamente isso, né? Quando você está usando hints, você está dizendo, deixa comigo. Exatamente. Mais modéstia que vai funcionar melhor, né? Vamos lá. E assim, a gente fala de hints, né? E tem um outro fator também que cai nessa mesma linha, que são aqueles flags, se eu não me engano, né? Acho que no SQL Server tem alguns flags que você pode colocar, que eles mudam o comportamento mais padrãozão, e acho que cai nessa mesma linha também, de muito cuidado com isso, né? Sim, sem sombra de dúvida. Os hints, eles podem assumir vários valores, mas eu acredito que os hints que usam informações de locks são, acho que, os mais comuns. Talvez o Felipe pode dar um parecer aí nisso. Você vê bastante hint que muda o lock ali nas instruções SQL? Não, 99% das vezes é o famosíssimo no-lock, né? Olha só. A cada 10 hints, 11 são no-lock. Muitas pessoas podem pensar que no-lock significa que eu não estou obtendo um lock, que esse é o principal pegadinha. Vou rodar esse selectzinho aqui e vou colocar o no-lock, que eu não vou gerar nenhum lock. Na verdade, você está gerando o lock de leitura, né? Como se não estivesse com o no-lock, e no final das contas o no-lock está dizendo que, olha, ignore qualquer um que esteja alterando aquela informação naquele momento e me dê o dado mesmo que esteja sujo. É dado sujo, né? Para quem não conhece,
Vamos supor que o Mauro foi lá e alterou o registro, coluna a cor da camiseta ele trocou de azul para vermelho, eu fiz o select e veio azul, né? Sendo que ele já mudou para vermelho, mas ele não deu o commit ainda. Então é uma informação que ainda está em transição. O Mauro ainda não decidiu ainda se ele dá o commit ou não. E eu fui lá e li o valor sujo. Quando eu coloco no lock, eu estou deliberadamente dizendo, olha, eu aceito valores sujos, não quero ficar preso em locks de escrita, locks exclusivos. Isso é extremamente perigoso. É muito perigoso para a aplicação, principalmente, né? Imagina um sistema onde você está tomando uma decisão ali com base nos dados que está aparecendo para você na tela e de repente você dá um refresh naquela tela e aquela informação já foi porque o Mauro deu o commit. Aquela camiseta azul que eu tinha decidido comprar já foi, agora ela é vermelha. Isso pode ser bastante perigoso, né? Tem muitas aplicações que envolvem valores muito grandes ou envolvem vidas, né? Aplicações relacionadas aí à área de saúde. Então esse é um risco que tem que ser muito bem calculado. Outros hints também são comuns. Existem, por exemplo, padrões de uso que simulam filas, né, usando tabelas, e aí tem alguns hints para usar isso. Normalmente, nesse caso especificamente, só funciona bem se o cara entendeu o que ele está fazendo. Então, normalmente, são cenários onde o desenvolvedor ou a pessoa que ajudou ali a fazer a solução entende o padrão de uso. Aí outros hints como UPD lock, né, para garantir ali o lock durante o update, hold lock para segurar o lock, enfim, outros hints, né. E tem os hints de performance, esses caras são relativamente comuns também, mas bem mais raros, né. O no lock, como eu falei, a cada 10 casos, 11 são no lock, aí 0,1 são hints de... Cai até uma lágrima assim quando você vê lá o lock. Não, cara, na verdade cai uma lágrima quando eu não vejo no locks. E aí cai a lágrima de emoção, de alegria. Falar, achei alguém que não coloca no lock em tudo. Porque é realmente muito comum. E aí tem hints de performance, né? Esses hints são bem, bem arriscados, porque você está dizendo pro mecanismo ali, olha, eu conheço mais que você e faça o que eu estou dizendo, mais ou menos o que o Wagner comentou. E, obviamente, o mecanismo foi desenvolvido, imagino eu que isso se aplique para outras plataformas também, foi desenvolvido para tomar a melhor decisão naquele momento. Então, se os dados mudarem, ele vai reavaliar, ele vai considerar aquela nova distribuição de dados e vai decidir tomar um outro caminho. E, obviamente, eu uso muito esse exemplo quando eu falo sobre esse assunto, como se eu estivesse saindo do ponto A e indo ao ponto B usando o aplicativo Waze e falasse, olha, eu quero sempre que você vá por esse caminho, independente se tiver trânsito ou não. Então eu estou falando isso basicamente para o mecanismo. Eu falo, olha, execute dessa forma, se for bom ou ruim, tanto faz. Então pode ser bom hoje, pode ser ruim amanhã. Tem que ser bem esperto com esse tipo de lock também. Essa vida de Customer Engineers, nego, ficam bom com metáfora, né? Cara, é ótimo para traduzir assuntos para o pessoal. Não, e é importante, porque esse assunto de concorrência é complicado, é difícil de explicar, então você tem que traduzir de uma forma mais próxima da pessoa. E você falou de um problema que acontece quando você começa a mexer aí nos hints, e eu queria complementar que isso também acontece quando você mexe no nível de isolação da transação, né? Você acaba caindo aí em alguns problemas clássicos. Você falou o Dirty Red, né? Leitura suja. Você lê um valor lá de uma transação que ainda não está terminada, que é uma inconsistência, né? Mas tudo bem, você mexeu ali, óbvio que pode acontecer isso. O outro, se eu não me engano, era o Phantom Records, né? Que você olhava o registro que estava lá, mas ele não estava lá de novo, porque a transação ainda não terminou. E, se eu não me engano, o terceiro era o Unrepeatable Read, que você lia uma hora, estava de um jeito, depois lia outra hora, estava de um jeito, enfim. Esses são os problemas clássicos aí, podem ocorrer quando você começa a mexer aí, seja no nível de isolação da transação, ou colocando hints e tal. Quando eu dava aula e ensinava isso, de novo, tinha que fazer um monte de analogia lá, porque é difícil, né, ficar só na teoria. Analogia e exemplos, né? O que acontece com isso? Transação monetária é o exemplo clássico de transferência de valores entre contas, esse negócio de compra no e-commerce também, um comprou isso, ele não comprou aquilo e tal. Isso acontece bastante. E aí a gente tem que ter um pouco de criatividade, digamos assim, para conseguir explicar esses conceitos complicados. Como o ouvinte deve estar percebendo, tem muita coisa por trás, né? Tem muita teoria, muitos tipos de lock, muita implementação. Se você pode se aprofundar o quanto você quiser, mas na prática ali fica mais fácil entender com analogias e exemplos. Apagar a fogueira aqui com um pouco de querosene, de tudo isso que a gente está falando, aí quando a gente parte para o mundo de banco de dados não relacional, aí tudo passa a ser aceitável, né?
essa concorrência, a leitura suja, tudo mais, pela característica das aplicações, né? É você entender aonde que vai doer menos. Ter uma alta disponibilidade, para mim, pode ser mais importante do que eu ter a consistência. Mas quando a gente fala de mundo relacional, para mim, pelo menos, foi um pouco difícil abstrair um pouco isso para entrar no mundo não relacional também, né? Então, são algumas coisas que você pode abrir mão em alguns momentos, mas quando a gente fala de banco de dados relacional, é inadmissível, né? Não tem pra onde fugir. Mas, cara, uma coisa que eu gosto de comentar, né? Por exemplo, você pega a documentação dos tipos de isolamento que tem no SQL Server, vamos falar, que é o que eu conheço. Cara, você olha a tabelinha que os caras mostram, fica na cara, níveis de isolamento que você tem, você está fazendo um toma lá da cá. Ou você quer 100% de consistência, ou você quer 100% de performance. Exatamente. O resto é intermediário, velho. O resto é intermediário. Você ganha um e perde no outro. Não tem como fazer. É um trade-off que o pessoal fala, né? A troca ali, né? E o Ricardo falou dessa dificuldade de se adaptar e entender a forma que outros bancos de dados trabalham com isso, né? Em particular os NoSQL. Realmente, eu também senti um pouco de dificuldade e às vezes até não os NoSQL, né? Eu lembro que quando o MySQL começou a se despontar, ele tinha aquela coisa lá dos engines, né? Você podia plugar um outro engine, aí cada engine também tinha um jeito diferente de trabalhar com transação. Aí também tinha o Postgres lá, que tinha lá o MVCC, Multiversion Concurrency Control, que tinha a ver com lock otimista versus lock pessimista, enfim. Essas coisas começaram a se modificarem bastante, principalmente por causa dessa necessidade que você falou. Em alguns casos faz sentido ali ser um pouco diferente e tal. Então, mesmo ali antes dos NoSQL já tinha outras ideias ali que trabalhavam de uma forma um pouco diferente, dadas essas características dos outros bancos. O Postgres ali, o pessoal da comunidade de open source com ideias diferentes, o MySQL com aquela coisa do Engines. Mas sim, quando veio aí os NoSQL, aí começou a ficar muito mais variado as opções que você tinha. E óbvio que essa variação te traz ganhos de um lado e perdas de outro. Então tem que aí ver qual que é o mais adequado. E além disso, saber como trabalhar, né? Porque às vezes você escolhe um que você acha que é o adequado e não está sabendo trabalhar com ele da forma correta, você vai ter muitos problemas. Uma vez que a gente já tenha falado um pouco sobre locks, blocks, deadlocks, hints, concorrência e afins, agora a gente vai falar um pouco sobre algumas histórias que a gente tenha passado ou ouviu falar que envolvam alguns aspectos relacionados com concorrência. Quem gostaria de começar com cases aí relacionados a histórias de concorrência? Um colega meu, o DBA, estava puto da vida porque estavam fazendo um comitê para discutir uns problemas que aconteciam numa determinada aplicação. Então trouxeram um consultor externo para avaliar. E veio um rapazinho lá que se apresentou cheio de diplominhas, né? Ele é certificado, mas certificado todo mundo é, né? E o moleque botou o maior empáfia, ela, não, mas o problema não é na aplicação, o problema é do banco, mas está tendo deadlock, né? Pô, geração espontânea de deadlock, o negócio é esse. E eu sei que ficaram nesse dilema durante uma semana, até que na reunião da sexta-feira o cara, chegamos à conclusão que o problema é da aplicação. Porra, cara. O problema era que o banco estava criando deadlock sozinho, é isso? Sabe? São umas coisas que é difícil você ter boa vontade para entender. O primeiro suspeito é a aplicação, porra. É ela que está causando, por algum motivo, o que está acontecendo. O banco não vai se travar sozinho, né? Então esse é um dos casos que eu lembro da piada aí. Autocriação de deadlocks, né? Geração espontânea, como a gente brincou na época. Bom, mas alguém gostaria de compartilhar alguma história relacionada com concorrência, pessoal? Bom, eu já tenho duas historinhas também, uma mais engraçada e uma nem tanto. Sempre de madrugada, né, que acontece essas coisas. Recebi um chamado e reclamaram, né, vieram falando que estava tendo muito lock no banco. Aí eu entrei, comecei a dar uma olhada e realmente eu via uma infinidade de locks. Era um Black Friday, então você imagina como é que estava, né? Só que eu ali dando aquela monitorada, eu estava vendo que os locks eram extremamente rápidos. Como é para acontecer, né? Então ele trava a linha, faz o que tem que fazer na linha e solta. Só de uma maneira muito rápida.
E aí eu comecei a perguntar, tá, mas o que vocês estão percebendo? Qual é o problema? Por que vocês, né, me chamaram? Não, porque tá tendo muito lock no banco. Eu falei, tá, mas o que tá afetando? Tô lendo, aconteceu e parou agora? Não, a aplicação não tá parada, tá tudo rodando bem, só que a gente tá monitorando aqui e tá vendo que tem muito lock no banco, tá aparecendo muito aí. Então eu tive de madrugada explicar em outra língua, né, o mecanismo de lock, por que funciona e por que ele vai ver tantos locks no banco. Aí eu no final falei, ó, vocês deviam levantar a mão pro céu que tá tendo lock no banco. Você levanta de madrugada, né, que você levanta ali caçando frango, né, perdido, né, entra numa call para resolver um problema, já é uma situação que é um pouco estressante. Aí você vai lá e não tem problema, você tem que explicar porque o cara que estava monitorando começou a ver que estava aparecendo muito lock lá. Falei, tá, mas que horas que você começou a monitorar? Não, eu comecei agora há pouco e já comecei a ver lock. Falei, então, se você tivesse começado a monitorar 5 anos atrás, se tivesse monitorando até agora, você ia ver um monte de lock. Tem que explicar, faz parte, né? E a segunda foi um outro problema também de lock e simplesmente parou tudo. Estava fenomenal, a aplicação parada e nada fazia resolver aquele problema de lock. Alteraram o código, fizeram de tudo e caía naquele mesmo problema. Não tivemos outra maneira a não ser recorrer ao suporte da Oracle. E aí entrou o engenheiro da Oracle. Na verdade, a gente já tinha sentido um cheiro de bug, né? Mas precisava da confirmação. Então, naquele caso específico, era um bug daquela versão, mas a situação foi tão crítica que, enquanto nós ficamos ali na conferência, o engenheiro da Oracle já entrou em contato, já envolveu os desenvolvedores da Oracle, e eles desenvolveram ali, em questão de 1 hora e meia, um patch para aquele bug específico. E aí aplicamos o patch e realmente resolveu o problema. Aí sim, era problema no banco. A única vez que o problema do lock era banco, mas era um bug. Mas Ricardo, o que acontece? Ele estava gerando muito lock ou não estava gerando lock? Não, então, a transação entrava, gerava lock, a transação finalizava, mas o lock persistia por um tempo maior, entendeu? E aí começou a encavalar a transação uma atrás da outra. Ele não estava liberando o lock, né? Inadmissível também, né? Cenário desastroso, hein? Desastroso. Não, mas aí você tinha todo o suporte e tal, sim, né? Sim. E foi relativamente até rápido, né? Não, o contrato do cliente, desse cliente específico, o Wagner conhece, com a Oracle é um contrato muito grande. Então os caras dão atenção devida, né? Entendi. Felipe, tem alguma história que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Pode ficar à vontade. Cara, eu separei uma aqui, talvez não seja tão crítica quanto a de vocês, mas me marcou muito porque aconteceu entre eu e um amigo, né? Nós trabalhávamos juntos, estávamos com muito trabalho atrasado em um projeto específico e fomos no domingo até a empresa trabalhar. A gente tinha que cooperar, né, em uma etapa do projeto, adaptar em algumas queries, e aí tinha coisas que eu precisava do conhecimento dele, ele precisava do meu conhecimento, então a gente foi para tentar tirar um pouco do nosso backlog das costas, né? Estou lá fazendo as minhas adaptações no que eu precisava fazer, ele está fazendo as dele, aí fui rodar, fazer um teste unitário numa procedure, coloquei para rodar, já era uma procedura que demorava alguns minutinhos, nada. Falei, nossa, meu teste ficou muito ruim. Fiz alguma coisa aqui que não deu muito certo. Isso aconteceu já, para ter uma ideia, foi em 2012, né? E aí, já era próximo da hora do almoço, cara, vamos almoçar. Desisto, vou refrescar a cabeça. Fui para o almoço, fiquei ali 1 hora e pouco, martelando. E agora, fiz tal ajuste, tinha certeza que ia dar certo. Para mim era evidente fazer tal coisa e resolver aquela questão, que o almoço inteiro martelando aquilo. Voltamos para o escritório e aí resolvi dar uma olhada nas sessões ali ativas, lembrando que era uma base de homologação, né? A gente estava sozinho, a base era nossa, então jamais imaginei concorrência, transação, não pensei em absolutamente nada em relação a isso, nada me levava a acreditar nisso, né? Quando eu resolvi consultar, descubro que o meu grande amigo abriu uma transação, largou uma aba do Management Studio aberta. Sabe quando você abre uma nova aba e já mostra ali New Query 243? E aí o cara tava lá na Query 4 com o Begin Tran que ele fez para testar um negócio e largou lá. Amigão. Falei, cara,
que é isso aqui, cara? O que você tá fazendo aí? Não, tô fazendo nada. Não, tem um bloqueio seu aqui, você tá me bloqueando. Aí a gente foi procurar, encontrou lá ó, a aba número 4, depois ele já tá com 200 aberto. A gente resolveu o problema, mas como ele é um grande amigo meu e hoje ele é meu padrinho de casamento, inclusive, né? A gente, toda vez que a gente se reúne, isso virou piada interna. Eu falei, cara, já verificou se você fechou todas as transações? Então foi um caso relativamente simples, mas foi bem engraçado na época. Cara, pra gente ter que ir até a empresa fisicamente, já imagina, né? O quão beginner a gente era. É complicado. É que aí no caso, provavelmente ele não fez de propósito, né? Sim, sim. O que é interessante sobre essa história, além, claro, da piada e tal, é que foi um descuido de alguém que não é desenvolvedor, de alguém que não estava pensando em concorrência, a gente estava ali fazendo testes apenas unitários e você vê, em um momento, uma fração de segundo ali que ele esqueceu de fechar, gerou um problema, claro que foi um impactado só, infelizmente fui eu. Para gerar um problema em relação à concorrência não precisa de muito, precisa de alguns segundos de desatenção e já era. Bom, é uma história que eu quebrei a cara com a concorrência. Mega confiante. E aí eu fui tentar uma coisa nova e não deu muito certo. Era assim, eu tinha uma tabela muito grande que eu precisava fazer uma atualização em todas as linhas dessa tabela. E aí a gente sabe, né, que se você mandar um update lá, ele vai abrir uma transação só e vai estourar o log do seu banco de dados. O recomendado é você fazer isso por partes, para não estourar o log do seu banco de dados. Só que eu falei assim, beleza, eu vou fazer por partes, só que eu vou fazer isso em paralelo. O que eu fiz? Cada update lá estava trabalhando com um conjunto de registros que eu colocava lá na cláusula where, e assim eu abria várias conexões ao mesmo tempo e cada um com o seu update. Então, teoricamente, eu estou fazendo transações curtas, menores do que uma transação só. Cada um está trabalhando com um conjunto de dados que eu filtrei lá pelo where na chave primária e, teoricamente, isso deveria rodar mais rápido. Aí eu mandei para rodar. Começou a demorar muito mais tempo do que eu queria. O log não encheu, mas não estava sendo tão rápido quanto eu gostaria que fosse. Aí eu fui ver lá problema de locks. Eu falei, esse update aqui, ele está fazendo um lock em parte da tabela que o outro update também precisa. Aí eu falei, tá bom, vou forçar um hint. Eu acho que essa é uma hora aqui que vale a pena, porque não é uma coisa que eu vou fazer sempre, é só uma manutenção e tal. Eu forcei um hint. Tentei de novo, né? Um hint em cada uma das instruções updates. Mesma coisa, dando problema de novo de block. Mesmo forçando hint. Aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar a menor granularidade possível, que era o lock de linha, né? Porque aí não tinha como. Eu fui fazer isso, não deu problema de block. Mas o problema é que no caso o SQL Server demorou tanto para fazer e tirar os locks, que acabou ficando muito lento. Então eu tentei várias coisas e quebrei a cara. Não consegui fazer em paralelo. E aí a minha solução foi abandonar essa ideia e fazer uma coisa sequencial. Então eu fiz os updates menores, só que aí um depois do outro. Então essa é uma história aí que eu tentei explorar o paralelismo, mexendo diretamente aí nos locks e não deu certo. É normal, lição aprendida, né? E a última história que eu queria comentar aqui é quando eu dava aula de oficial dos cursos do SQL Server e tinha lá o módulo de concorrência, que eu adorava, que era um módulo que eu mais gostava. Ele era bem curtinho e tal, as demos não eram legal, e aí eu criei uma demo que acabou ficando muito famosa entre os meus alunos, né? Sempre o pessoal comentava e tal, que era assim. Eu ia ensinar concorrência, né? Essa questão de isolação da transação, os locks. E aí eu abria 3 janelas na época, acho que era Management Studio já, cada uma com um processo diferente. As 2 primeiras eram transações e a terceira eu mostrava lá um SP-RU, alguma coisa para mostrar os locks e o que estava acontecendo por cada um dos processos, né? Porque você tem lá o SP-ID. E aí, o que eu fazia? Eu começava a explicar essa questão de lock, block, deadlock, nível de isolação da transação, granularidade e tal, como se fosse uma luta de boxe. E eu falava, olha, do lado esquerdo nós temos o Session ID tal, vestindo calção vermelho com essas características. Mexeu nessa tabela, deu um soco. Aí do lado direito a gente tem vestindo do lado esquerdo, direito do corner, vestindo calção, fez essa técnica. Ih, essa daqui deu clinch lá do boxe, sabe? Então eu fazia toda essa analogia como se fosse um narrador da luta de boxe, onde cada adversário era um processo que estava ali influenciando um com o outro, entrando em clinch, que era o processo de bloco e tal.
E os alunos gostavam bastante, porque realmente eu fazia a voz de narrador, usava todos aqueles trejeitos de narrador de boxe e tal, e ficava claro para eles, né? Ficava marcante. E aí eu mostrava que enquanto a transação está aberta, tem os locks e tal, e naquela terceira janela eu conseguia monitorar lá, às vezes eu até fazia um kill para mostrar o árbitro separou os dois, aí eu lá fazia um kill e via que os dois processos terminavam e tal, então era uma coisa que eu gostava bastante e os alunos achavam super legais, porque era uma analogia, né, como a gente falou bastante, e que mostrava que os processos eles estão ali num ringue juntos e muitas vezes eles entram em conflito normalmente. Então essa é uma história que eu gosto sempre de comentar, um exemplo que não estava lá no livro, mas que eu montei e que ficou super legal. Agora que a gente já falou bastante sobre concorrência, lock, block, deadlock e assuntos afins, a gente vai para a parte final do nosso programa, onde os nossos convidados vão colocar as considerações finais. Gostaria de começar agradecendo tanto o Ricardo quanto o Felipe por participar aqui com a gente e abrir esse espaço para vocês falarem um pouco sobre a experiência de vocês na gravação, também colocarem dicas aí para o pessoal que quer saber mais sobre isso ou está enfrentando problemas de concorrência e a mensagem final de vocês. Ricardo, gostaria de começar, por favor? E agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de participar aqui com vocês. Eu gosto bastante de participar do Database Cast. Eu acho que eu sou o convidado com o maior número de participações, salvo engano. Falando aí de concorrência, aí, é algo que precisa ter muito cuidado. Uma coisa que eu costumava falar para os meus alunos é que se você quer ser um bom desenvolvedor, vai fazer um curso de DBA. Por quê? Porque você quer ser DBA? Não. Porque você vai conhecer de que forma o banco de dados vai interpretar aquela consulta que você está escrevendo. Então, você conhecer de que maneira o banco de dados trata os mecanismos de lock, apesar de todos serem RDBMS, mas o SQL Server trata de um jeito, o DB2 trata do outro, o Oracle trata do outro. Então, você precisa conhecer de que forma o banco de dados lida com a questão de locks. E aí você vai pensar duas vezes antes de escrever aquela query sua que você estava acostumado a fazer de qualquer forma, sem se preocupar muito, né? Você começa a enxergar de uma maneira diferente. Essa é a consideração que eu queria deixar e fica à disposição aí, caso alguém queira entrar em contato, né? Com alguma dúvida, qualquer coisa. E também me coloco à disposição para novos episódios aí do Database Cast. Obrigado, Ricardo. Felipe, suas considerações finais? Vamos lá. Já acabou? Primeira consideração. Porque poderia continuar aí mais umas 2, 3 horas, né? Dá até uma tristeza na hora de dizer tchau. Segundo, obrigado pela oportunidade também, né? Pelo espaço. Como eu falei, foi uma honra estar na presença de vocês, só gente extremamente bem gabaritada. Acho que eu pelo menos, tenho a perspectiva de que foi um papo incrível. A gente conseguiu endereçar vários pontos sobre concorrência. É um assunto, como a gente comentou ao longo do programa, complexo, exige tempo, exige dedicação, muitas vezes acaba passando desapercebido, até o momento que vira um problema, né? Esse é um ponto bem importante. Também me coloco à disposição para o pessoal que tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato. Claro, para vocês também. Estamos aí à disposição para apoiar em novas oportunidades. Valeu, Felipe. A gente tem uma tendência a chamar os convidados de forma recorrente. Vídeo Ricardo. Wagner, suas considerações finais? Olha, seja você um desenvolvedor, DBA, né, ou arquiteto, esse é um assunto que acho que é legal para todos. Concordo plenamente com o Felipe que acredito que o resultado aqui dessa gravação foi muito boa, né? Esse episódio ficou legal pra caramba. E eu acho que fica bem acessível, mesmo que para as pessoas que tenham um pouco conhecimento ou experiência na área de banco de dados. Até recomendo quem estiver ouvindo compartilhar aí com seus conhecidos, porque acho que pode ser útil para muita gente. É isso aí, Wagner. Colocando as minhas considerações finais aqui. Concorrência é um assunto bem complicado, como a gente falou nesse programa, envolve muita coisa, mas está muito relacionado com banco relacional, com design de tabela, com aplicação, com a forma que os dados são acessados, enfim. Ele tange vários aspectos e que podem influenciar também no design da aplicação, na arquitetura do banco de dados, no tipo de banco de dados que você vai escolher também.
Enfim, é um ponto principal que deveria ser mais estudado, deveria ter uma abordagem maior, mas infelizmente ele acaba ficando meio em segundo plano, dado prioridades em outros aspectos, às vezes até modelagem, otimização do desempenho, tarefas administrativas, backup, restore. Para isso, a gente tem que correr atrás de informação, tem que procurar estudar, procurar aprender. Se você quiser se aprofundar, dá para você ir muito longe, porque, como a gente falou, é uma área extremamente profunda e até certo ponto teórico, mas na prática a gente acaba vendo alguns pontos importantes que precisam ser conhecidos para que a gente saiba lidar com as situações e problemas relacionados à concorrência. Com isso, então, a gente termina mais um episódio do Database Cast, agradecendo a audiência de todos, um grande abraço pessoal, e até a próxima.